responsabilidades durante esta imensa tragédia no Rio Grande do Sul, elas não devem ser colocadas de lado em função da ajuda humanitária que aquele estado totalmente destruído precisa. As responsabilidades, sim, elas precisam serem apontadas com muita responsabilidade, precisam serem apontadas. Nós vamos conversar sobre esse enorme descaso em relação às pautas ambientais, em relação às importantes obras que são importantes, que ficam embaixo da terra, que os políticos não dão bola, que a população, depois do problema que ele se manifesta, se o problema vira e mexe, ele vem à tona, a população não dá bola durante as eleições. A cognição do nosso eleitorado não permite linkar soluções com os problemas que ela passou, vivenciou no seu passado. Aquelas obras que ficam embaixo da terra, elas não dão voto. Não dão voto. É só responsabilidade dos políticos ou o eleitor tem uma parte dessa responsabilidade? É sobre isso, meu amigo, minha irmã, que a gente vai conversar. Vamos jogar luzes sobre isso. Aqui é uma praça do bom debate, aquela boa conversa política que é importante. Então curta, comente, compartilhe. Está à sua disposição um caminhão de vídeos, um caminhão de conteúdos que a gente sobe diariamente para você. Aqui o intuito é estabelecer um bom debate político, não é para formar sua opinião, não, é para agregar valor à sua opinião, porque a gente reage aos fatos que estão postos na realidade do dia a dia. Não tem nada aqui que seja inventado, e a realidade objetiva nesse mundo radicalizado, eu não usarei mais a palavra polarizado, neste mundo radicalizado por grupos políticos, determinados grupos bem localizados, a radicalização cega as pessoas e começam a divagar, acharem que aquilo que está nas redes sociais faz parte do mundo real. Ora sim, ora não. Há que se recuperar o senso crítico, meu irmão, minha irmã. Então você aí curta, comente, compartilhe nossos conteúdos, indique o canal a um amigo. Nosso canal ele sempre está em shadow ban, ele sempre está com os vídeos amarelados, ele não é distribuído pelo YouTube por razões óbvias, porque a gente fala de política, fala de todo mundo. É denunciado por lulopetista, é denunciado por bolsonarista, portanto, nossos vídeos ficam reduzidos à nossa comunidade de inscritos. Venha fazer parte. Aqui a gente respeita todo mundo, mas não abrimos mão da nossa opinião e respeitamos muito a sua, mas todas elas baseadas nos fatos postos na realidade. As responsabilidades, não esqueça de curtir, compartilhar, aí que é importantíssimo. As responsabilidades nas tragédias, nas grandes tragédias, elas não podem serem jogadas embaixo do tapete. Elas precisam serem apontadas. E não adianta eu falar, foi fulaninho, foi ciclaninho. Não. Nessas grandes tragédias, não temos um único culpado. Não temos. Temos uma série de eventos deixados de lado por um monte de políticos de todos os espectros, seja de direita, de centro, de esquerda, de todos os espectros, ao longo de décadas. A última grande enchente, grande assim, para comparar com essa tragédia que ocorreu, foi em 1941. Lá atrás. De 41 até 2024, deu tempo para que o poder público, e aí leia-se os políticos, e aí leia-se também a população atingida por aquela grande tragédia, cobrasse soluções para que tais eventos não se repetissem. Foi cobrado? Muito provavelmente não. Foi esquecido? Isso tenho certeza que foi. As águas, no nível que estão, não há planejamento que resista, mas as ocupações que lá vieram, o descaso com a pauta ambiental, a grande radicalização em torno do aquecimento global, o clima, não tem nada disso. Será que não tem? Ano passado, o Rio Grande do Sul inundou. Ano passado, teve uma grande seca lá no bioma amazônico. Neste momento está tendo
algumas enchentes no Nordeste, chove quase nada. Ano passado tivemos grandes enchentes na Bahia. Todo ano, ano sim, ano não, ano também, desmorona em encostas lá no bioma da Mata Atlântica. Esse ano já desmoronou lá na região de São Paulo, lá no litoral, na região do Guarujá, em São Paulo. Ano passado, desmoronamento foi lá na região tradicional de Petrópolis. Ali, todo ano sim, ano não, temos tragédias ambientais. E não adianta combinar com o tempo. O clima mudou, e você não acredita que o clima mudou? Mudou. O clima não é mais esse que a gente estava acostumado há uma década atrás. Ano passado tivemos um grande ciclone em Santa Catarina, enorme ciclone, com grandes destruições. Tivemos na iminência de termos uma barragem lá de, acho que é João Boitê, de se romper. Não rompeu. Essa barragem que esteve na iminência do rompimento em Santa Catarina, ela foi arrumada? Não sei. Eu, particularmente, não sei, não fui atrás. Eventualmente pode ter sido arrumada, consertada, reforçada. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que está do mesmo jeito. Se eu tivesse que chutar. Não sei, repito, o Rio Grande do Sul vem sofrendo enchentes atrás de enchente, e o poder público não é essa legislatura. E a legislatura anterior? E a anterior a ela? Temos enormes responsabilidades a serem cobradas tanto pela sociedade quanto pelas autoridades. O eleitor tem que cobrar as autoridades dos seus políticos. Mas parece, agora a gente vive um enorme momento de comoção nacional, um enorme momento de união nacional, que é muito bonito, muito importante. A sociedade precisa se unir nesses momentos e trabalhar com o poder público. Somente o trabalho conjunto com o poder público pode responder ao caos instalado e pode minorar o sofrimento gigantesco dessas pessoas que precisam. Nesse momento, ninguém precisa saber se o cara é direita, esquerda, se é influenciador, se é do governo. A água é de quem? É do influenciador, do governo? É importante que a água hidrata e salva a vida. A pessoa resgatada, o animal resgatado, interessa se foi o Scooby que resgatou, se foi a Força Aérea, se foi o Corpo de Bombeiro, se foi o Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Pará, também não interessa. Interessa sim que se tem que trabalhar com os mesmos objetivos, com o mesmo foco em salvar vidas, alimentar pessoas, minimizar o sofrimento, acolher os desabrigados. São centenas de milhares de pessoas. Essa disputa, não, foi a polícia, o bombeiro de São Paulo, não, foi o bombeiro do Pará, foi o bombeiro do Rio Grande do Sul, foi o Exército, não, foram os civis, foi o jipeiro, foi o Felipe Neto, foi o Scooby, foi o Whindersson, foi o Nego Di. Isso é uma idiotice sem tamanho. Isso não tem. Não interessa para a pessoa socorrida, para quem está em estado de necessidade, saber quem foi. Importante que esta pessoa, esta vida, seja socorrida. Então, o trabalho em conjunto com o poder público nessas horas de calamidade é importante. E é só esse trabalho cooperativo, em conjunto, pode fazer frente a grandes tragédias. Isso nós vimos no acidente nuclear no Japão. A sociedade japonesa, em conjunto com o Estado, buscando as soluções, com toda a eficiência e riqueza do Estado japonês. Nós vimos isso nos Estados Unidos, com toda a eficiência e riqueza do Estado americano, a sociedade, em conjunto com o Estado, com o poder público, tentando minorar aquela devastação imensa causada pelo furacão Katrina, Flórida, Massachusetts, New Orleans. Aquele negócio todo foi para o espaço. Enormes danos, enormes contingentes de desabrigados. E é só o trabalho cooperativo da sociedade com o poder público que pode fazer frente ao caos, porque o caos se instala. As rodovias não funcionam, a infraestrutura ela é colapsada,
água, luz, as ligações, as estradas. E em meio disso tudo, há o banditismo que vê neste caos uma oportunidade de cometer crimes e cometem crimes. Hoje especificamente, a Polícia Federal saiu do trabalho de resgate e foi auxiliar lá o governo do Rio Grande do Sul. A Polícia Federal estava em trabalho de resgate, saiu do trabalho de resgate para auxiliar o governo do Rio Grande do Sul em patrulhamentos de saques e de assaltos, de estupros, do banditismo que se instala, e ele se instala em toda a área que tenha caos. Portanto, a primeira coisa importante que as pessoas não entendem nesse Brasil radicalizado, não polarizado, nesse Brasil radicalizado, é que o trabalho cooperativo é a única solução, o único caminho para minorar o sofrimento das pessoas atingidas e para conter o caos instalado. A Defesa Civil, por exemplo, precisa estocar água, alimentos, precisa de um cronograma de distribuição, tem que atender a todos com aquele estoque que ela tem. Então não adianta ir lá tentar saquear a Defesa Civil, eu quero água. Tem que entrar numa fila, numa regra distributiva. Portanto, o caos, sempre em grandes tragédias, ele sempre está pronto a entrar em campo e causar mais sofrimento. Portanto, as responsabilidades por essa imensa tragédia não podem serem jogadas embaixo do tapete. E ao mesmo tempo que se cobra essas responsabilidades dos políticos, fique bem claro, dos políticos, e aí tem que se cobrar de todo o espectro político, de todos eles, porque é um descaso, não é de uma legislatura, de duas, é um descaso que vem de décadas. Hoje em dia, a pauta ambiental o espectro de direita e de esquerda abraçou a pauta ambiental como se fosse só dela. A direita meio que ignora a pauta ambiental e nada mais conservador é você ter uma pauta ambiental. A pauta ambiental, com essa evolução do clima, ela deixou de ser uma pauta de esquerda, de direita, ela é uma pauta premente de todo o segmento político, de todos os espectros políticos do Brasil. O eleitor tem que começar a enxergar um pouco mais. Essa é a proposta do canal, abrir seus horizontes. A pauta ambiental, ela tem que ser, ela não é facultativa, ela tem que ser abraçada por todos os espectros políticos. Eu já citei aí as várias catástrofes que o Brasil vem sofrendo ano a ano e se repetem. Ano que vem, teremos novos alagamentos, novas secas, eu não sei aonde, mas que teremos novos deslizamentos de terra, novas eminências de rompimento de barragem, nós teremos. O clima já não é mais como era na minha infância. Vamos ter, eu não sei aonde, mas que vai ter. Quase que 2 mais 2 serão 4. Portanto, as pautas ambientais, elas deixaram de ser, é de um espectro político. Se você defende o meio ambiente, não, você é de esquerda, não. Conservador defende manutenção de bioma, a parte dos rios, saneamento, tudo isso é importante. As pautas ambientais, as áreas preservadas, os biomas, elas têm que ser pautas de todos os espectros políticos. E aí entra o papel fundamental do eleitor. O eleitor, na época de campanha, ele esquece as tragédias, mesmo as recentes que ele viveu. Ele esquece por completo, como se não fosse responsável por colocar aqueles que irão gerir os recursos que vão minorar ou resolver esses problemas que ele sofreu muito recentemente. E aí nós podemos citar no norte com a turma no nordeste, no sul, no centro-sul, todos isso, no sudeste, perdão, temos áreas com diversos problemas ambientais ao longo do ano inteiro, todo santo ano, todo ano. Portanto, o eleitor não pode esquecer
a sua última tragédia, pelo menos, porque o gaúcho esqueceu a sua grande tragédia de 41, parou de cobrar os políticos. A bem da verdade, que essa aí foi muito acima de todas as previsões, Mas existiam pontos que não deviam ter gente lá, pô. Não devia ter gente. A nossa urbanização foi toda ao longo dos rios, foi toda. Então, o novo replanejamento urbano, o eleitor tem que cobrar dos políticos. E não é pauta de esquerda nem de direita, é pauta da sociedade brasileira de todos. De todos, porque ano que vem nós teremos de novo. Eu não sei se nos mesmos lugares. No caso do Rio Grande do Sul, se repetiu nos mesmos lugares com uma intensidade muito superior à do ano passado. Mas ano passado nós tivemos inundações no Rio Grande do Sul. Cabe ao eleitor não esquecer, pelo menos, a sua última tragédia e passar a cobrar do poder público, do municipal, as ações de defesa civil. Toda prefeitura tem um centro de defesa civil, que não é só para o cara botar o coletezinho e dar uma entrevista. Não, ela tem algumas obrigações ao longo do ano, em relação a assoreamento, monitoramento, algumas ações. Que prefeitura faz? Que prefeitura efetivamente fez essas ações que são de responsabilidade dos municípios? Mas a turma só se lembra da defesa civil nas grandes catástrofes. Curta, comente e compartilhe. Existem as obrigações da defesa civil dos estados, aí já são mais estruturados. Quanto de recurso foi alocado pelos estados para as suas defesas civis? O que virou moda em cada negócio, o cara bota um coletezinho lá e vai alocando zero recurso. E as ações preventivas tão importantes em defesa civil? E o treinamento da população tão importante em defesa civil? Existe gente que não queria sair de casa e a água muito mais com medo do banditismo reinante do que propriamente desconsiderando o aviso de defesa civil. Uma aposta. Às vezes as pessoas, tudo que ela conseguiu ter na vida é aquilo que está dentro de sua casa. Ao sair, perderam tudo, absolutamente tudo. Por isso que o trabalho cooperativo em grandes tragédias é fundamental. Aqui é uma praça de bom debate. Aqui é onde a gente tenta buscar alguma solução para aqueles que têm 2 neurônios. A radicalização em nada contribui. Eu sou frontalmente contrário a toda e qualquer radicalização, porque ela emburrece as pessoas, ela emburrece o debate, ela não traz nada de bom. Temos que cobrar as responsabilidades do governo federal. Todo ano que cabe o repasse, carimbar no orçamento da União um valor considerado para a prevenção de defesa civil. Cabe ao governo federal não desmobiliar aqueles que atuam na preservação dos biomas. Levar a sério essa pauta. Nós vimos muito recentemente um desmanche da parte ambiental. E atualmente temos me engana que eu gosto, só um falatório, porque os incêndios da Amazônia estão crescendo, aliás, os incêndios diminuindo, mas o desmatamento está diminuindo, os incêndios estão ali pipocando na área da Amazônia, não está legal. E a pauta ambiental é fundamental para o agro, fundamental para o negócio, fundamental para a economia, fundamental para a vida das pessoas. Curta, comente, compartilhe. É fundamental, só que é um assunto chato, não é um assunto de lacração. Portanto, fica aqui o vídeo à disposição do inscrito do canal, porque aqui o inscrito tem que ter 2 neurônios, tem que ter. Aqui a gente não é sectário, não faz conteúdo direcionado. Temos que cobrar a responsabilidade, sim, do setor público e, ao mesmo tempo, temos que cobrar a responsabilidade do eleitor na hora do voto. Na hora das eleições, o eleitor quer pão e circo, quer muita festa, quer soluções distópicas, soluções simples para problemas complexos. Então ele quer político brabo aí na internet. Às vezes todos muito mal preparados, que não têm nenhuma noção das coisas, nenhuma noção. Mas esses preparados, que aí estão na disputa também, que vão para a disputa, eles não têm voto, porque eles são chatos. Ele é especialista em bioma ambiental. Quem quer saber disso? Aí quando enche, por que ninguém fez
fez nada, porque a senhora ou o senhor votou na eleição no Brabão pé na porta. O senhor e a senhora votou na eleição no todes aí, essa porcariada. Aqueles políticos preparados que tinham conhecimento, que estavam para trabalhar ou para aposentado ou para isso, esses não ganham mais eleição. Só lacrador despreparado ganha eleição. Nós temos que cobrar isso do eleitor. Essa é uma irresponsabilidade do eleitor e não em votar aí no muitos cheiradores de cocaína, muitos com tornozeleira, mas brabo, falou o que eu queria ouvir. Talvez tenha falado que aquilo que você quer ouvir, mas a solução, talvez você não queira ouvir a solução, não quer ouvir a solução. Então, aquelas pessoas desabrigadas, quando a água bate no bumbum, literalmente, aí lembram que tem prevenção, que tem bioma, que tem uma pauta ambiental premente, que tem uma mudança de clima, que a natureza, ela não brinca. E o planeta, ele não vai ser extinto. Não. O que pode acontecer é você mudar de lugar ou se escafeder, ou por calor, ou por água. Mas o planeta, ele vai ficar. E ele vai fazer as mudanças que a natureza encaminhou que sejam feitas. Vai sobreviver isso? Não, nós vamos sobreviver. Vai se arrumar? Vai se arrumar. O problema é que, se continuar dessa forma, tudo irá se repetir. Inscreve-se no canal, curta, compartilhe, indique um canal amigo. Aqui o conteúdo é sempre para você pensar e pensar fora da caixa. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!